ao evento que abre as comemorações dos 50 anos da Telebrás. Agradeço a todos os participantes e a todas as participantes por estarem aqui conosco. É um evento que está ao vivo para todo o Brasil. E é muita satisfação tê-los conosco nesse momento, pelos 50 anos da Telebrás e pela Semana de Aprendizado e Crescimento. E vou passar a palavra desde já para o presidente da Telebrás, Jarbas Valente, que vai fazer a abertura do evento. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Essa Semana do Aprendizado e Crescimento tem grande significado para a Telebrás. A nossa empresa realiza importantes projetos estratégicos. Dentre eles, relacionados à questão e à gestão do conhecimento, gestão da cultura organizacional e a gestão por competência. Temas que influenciam diretamente os nossos resultados. O conhecimento é um ativo essencial para o nosso desenvolvimento e, portanto, precisa ser gerido. A cultura está diretamente relacionada ao nosso comportamento e, consequentemente, também aos nossos objetivos. Por fim, a gestão por competências está relacionada a tudo isso, pois competência é o resultado de conhecimento, habilidade e atitude. Hoje teremos o nosso presidente da Anatel, Dr. Carlos Baigorre, e o especialista em gestão do conhecimento, Dr. Beto Vale. Amanhã será a vez da especialista doutora Elaine Lúcia, que abordará sobre iniciativas colaborativas para a otimização de projetos. Na quarta-feira teremos um debate interessante com a doutora Ana Cristina Carneiro e doutora Janine Max sobre a comunicação não violenta. Espero que todos aproveitem os conhecimentos que os palestrantes trarão, e passarão. E agora eu passo a palavra para o nosso convidado especial e amigo Carlos Baigorre, que vai tratar sobre a transformação digital e as telecomunicações. Antecipadamente agradeço a todos que vão participar também aqui do nosso encontro nesses 3 dias, hoje, 24, 25 e 26. E um agradecimento especial a você, meu amigo Baigorre, por ter aceito. E eu acho que vai ser bom para todos nós aqui da Telebrás, também ao Beto, do Vale, por ter aceito. É um evento muito importante, é mais um desses que a gente quer trazer o nosso pessoal ao debate. Bom evento a todos, com a palavra então, nosso amigo Carlos Baigorre. Obrigado, doutor Jarbas. Primeiramente, queria agradecer ao convite feito por você e pela Telebrás para estar aqui nessa Semana do Aprendizado e Conhecimento, em celebração aos 50 anos da Telebrás, uma empresa fundamental aí para o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil, e que nós aqui na Anatel temos grande satisfação de ter essa parceria histórica. Afinal de contas, foram os servidores da Telebrás que formaram a Anatel, o Dr. Jarbas, um dos líderes aqui que ajudou a criar e formar os quadros e a cultura da nossa agência, e que até hoje ainda tem várias digitais do Dr. Jarbas aqui pela agência, e nos traz grande satisfação. Eu, particularmente, fui um aluno dele, e aqui na Anatel, todos os vários superintendentes, eu acho que praticamente todo o quadro técnico da Anatel bebeu muito da fonte e da visão do Estado brasileiro nas telecomunicações, trazida pelos servidores da Telebrás, especialmente o Dr. Jarbas e muitos outros. Bom, então falando um pouco sobre transformação digital. Bom, transformação digital, antes, assim, vamos tentar definir o que é essa transformação digital, mas é basicamente, assim, esse movimento que nós todos estamos sentindo no nosso dia a dia, seja enquanto cidadãos, seja enquanto pais, seja enquanto servidores, seja como consumidores, que está acontecendo na sociedade mundial, na sociedade brasileira, mas em todas as sociedades, em maior e em menor grau, dependendo das condições aí de acesso e de conectividade e de acesso a serviços públicos. Mas, no fundo, a transformação digital é basicamente essa mudança de que onde as atividades, os relacionamentos entre as pessoas, os relacionamentos das pessoas com o mercado, com as empresas, com os fornecedores,
começa a sair do mundo real, do mundo físico, e está cada vez mais presente no mundo digital. É óbvio que ainda existe uma relação entre os dois, ainda existe o mundo digital, mas ele tem que se conectar com o mundo físico, por isso que alguém já falam do mundo da realidade, da transformação digital, que seria misturar o físico com o digital. Então, essa transformação a gente consegue vislumbrá-la e percebê-la em diversos relacionamentos, em diversos momentos da nossa vida, né? Quando a gente vai comprar um bilhete, por exemplo, bilhete de cinema, você vai lá comprar um bilhete de cinema, você não precisa ir mais lá para a fila, você já entra você já compra pela internet antes, quando chega lá no cinema, o bilhete já está lá, você já tem um bilhete na mão. Assim como vários outros, fazer um pedido de uma pizza, que eu pedi uma pizza ontem no domingo por um aplicativo, e a pessoa chega com a pizza lá na sua casa, enfim, tudo. Também eu vejo uma grande transformação digital, que acaba, quando a gente acaba sempre vendo o mercado andando na frente dos governos, né? Mas uma outra realidade de transformação digital que a gente tem é que aconteceu agora nesse governo com o GovBR, com cada vez mais e mais serviços digitais, serviços públicos, cada vez mais e mais serviços públicos sendo disponibilizados por meio digital. Então, a questão de escrituração digital, de agendamento, de prontuário, enfim, agendamento médico, diversos serviços digitais, agendamento para passaporte, diversos serviços públicos sendo oferecidos por meios digitais. Essa é uma outra faceta dessa transformação digital. Mas como tanta a transformação digital acaba sendo, numa perspectiva mais global, o grande motor que vai, na minha visão, redefinir as posições de poder dos países, né? A gente vem, assim, historicamente, desde o fim da Guerra Fria, no final dos anos 80, uma hegemonia dos Estados Unidos, né? Que começou a ser questionada nos últimos anos pela China. Mas, se a gente percebe o que tem por trás dessa disputa pela hegemonia mundial, da nova hegemonia, tem muito por trás da questão da tecnologia, e basicamente a tecnologia que permite a conectividade. Então, a gente viu recentemente, alguns anos atrás, e até hoje, né, várias medidas do governo americano no sentido de tentar limitar ou constranger o desenvolvimento tecnológico e a revolução digital na China, né? Teve a questão do bloqueio da Huawei alguns anos atrás, agora as medidas de sanções e impedimento de exportação de chips e semicondutores para a China. Então, tudo isso tem por trás uma disputa pelo posicionamento em quem vai conseguir surfar melhor essa nova revolução, essa revolução do digital, da conectividade, que vem associada como se fosse um novo poder. Então, a disputa geopolítica sai desse contexto estritamente de ocupação de terra, ocupação de espaço, né, e passa também por uma ocupação do cyberespaço, por uma hegemonia nas redes, uma hegemonia nos serviços, uma hegemonia na tecnologia. Esse é o grande a grande disputa que se tem hoje. E é uma disputa que não envolve, até algum tempo atrás, principalmente nas telecomunicações, envolvia mais uma disputa entre Estados Unidos e a Europa. Se a gente parar para pensar, o ponto forte dos Estados Unidos nessa disputa geopolítica é a questão dos aplicativos, né, das soluções, das aplicações que são fornecidas. Praticamente todas as Big Techs, que são aplicações que rodam em cima das redes de telecomunicações, são aplicações de origem americana. Então, a gente está falando do Google, do Facebook, do Instagram. Então, assim, são várias, as principais, Netflix, as principais Disney, as principais aplicações, elas têm essa origem nos Estados Unidos e elas rodam em cima de redes. As principais redes de telecomunicações, como as que a Telebrás instala e desenvolve aí Brasil afora. Os grandes grupos que investem em telecomunicações mundo afora, em geral, são grupos europeus. Você vê europeus e
aqui no Brasil a gente tem os principais grupos, são o Grupo VIP, que é um grupo espanhol, Telecom Itália, que é um grupo italiano, e o Grupo Claro, que é um grupo mexicano. Então eles são os principais investidores, os que principais colocam as redes de telecomunicações. E até algum tempo atrás a gente percebia e tinha uma disputa muito grande entre as aplicações e as redes. E foi no contexto dessa disputa entre Europa e Estados Unidos que surgiram lá em 2010, 2011, o conceito da neutralidade de rede do Marco Civil da Internet. Porque naquela época se percebeu nos Estados Unidos que havia uma grande chance de que essas empresas de redes, que as redes pudessem se tornar, digamos assim, um agente com poder suficiente para escolher que aplicações poderiam passar na sua rede, como se fosse um gatekeeper, né? Então, eu tenho uma rede, a rede é da Vivo, por exemplo, a rede é da Telebrás, e eu vou escolher que aplicações vão rodar na minha rede. E eu poderei cobrar uma aplicação que é muito demandada, eu poderei cobrar para que essa aplicação possa entrar na minha rede. Então, essa era um risco que se considerava à época, né? E em razão disso, muito fomentado por uma narrativa construída nos Estados Unidos, no Vale do Silício e trazida para o Brasil, se construiu esse conceito do Marco Civil da Internet, da neutralidade de rede, como se no sentido de que a neutralidade de rede é um princípio tão elementar quanto a própria democracia, que prevê que as redes, a rede ela tem que ser neutra, o detentor da rede, aquele que opera a rede, não pode ser o detentor da informação e do conhecimento. Não é ele que escolhe o que o usuário, eu e você, vamos ver na rede. Então ele não teria esse poder, então a rede teria que ser neutra. Não poderia ter uma censura da internet por meio das redes de telecomunicações. Então foi criada essa narrativa e surgiu o Marco Civil da Internet, e surgiu aí a neutralidade de rede. Alguns anos depois, quando se percebeu, e é importante fazer um resgate histórico para lembrar do contexto histórico daquela época, né? 2010, se tinha uma visão de que essas empresas da internet, como Facebook, Google e tantas outras que eu mencionei aqui, eles eram inovadores, pessoas que estavam pensando no bem-estar da sociedade, em acesso à informação, em levar conhecimento, levar cultura. Então eles eram, digamos assim, os bonzinhos, e as operadoras de telecomunicações eram os malvados, que tinham as redes e queriam impedir que as pessoas tivessem acesso a esses conteúdos que esses heróis da internet estavam trazendo. Então criou-se uma narrativa onde as empresas de telecom eram os malvados, que queriam impedir que as empresas de telecomunicações, né, os donos das redes, eram os malvados que queriam impedir o acesso à informação, e esses caras bonzinhos eram aqueles que produziam informação, que produziam conhecimento, que democratizavam o acesso dos cidadãos a essas informações, e que por isso eles precisavam ser protegidos, e a neutralidade de rede era uma medida de proteger eles. A neutralidade de rede foi estabelecida, está prevista em lei, enfim, e o mundo continuou girando. Até que um tempo depois, lá já agora, alguns anos atrás, 2017, 2018, 2019, se percebeu que na verdade, todos esses conteúdos que são oferecidos, vídeos no YouTube, redes sociais, aplicativos de vídeo, de streaming, que na verdade são muito importantes, mas eles não fazem isso com uma visão, digamos, humanista, com uma visão, não que eles não sejam humanos, assim, não é de boa, não é que é feito em razão de valores de acesso à informação, de bem-estar da sociedade e da paz mundial. Que, na verdade, todos esses serviços são ofertados, em geral, ofertados de forma gratuita, com o objetivo de explorar, ter acesso aos dados do usuário, para que com esses dados possa vender publicidade no mercado de publicidade e direcionar publicidade. Então, você entra no seu Google, sei lá, você entra no seu Gmail, você manda uma mensagem para alguém da sua família dizendo, então, o que vocês acham de viajarmos para Maceió nas férias?
essa informação é coletada pelo Google e a próxima vez que você estiver navegando na internet vai aparecer um banner na sua página e vai aparecer lá, hospede-se em Maceió, alugue carro em Maceió, passeios em Maceió. Então, é a venda desse espaço publicitário o objetivo final. E aí, a Europa deu o contragolpe, né, que foi criar uma legislação europeia para todos os países da União Europeia, que é o GDPR, que é basicamente uma legislação sobre proteção de dados. Proteção de dados e privacidade para garantir que esses dados, colocar algumas restrições para como esses dados podem ser coletados, operacionalizados e tratados, trazendo responsabilidade para aqueles que desenvolvem essas atividades. Então, esse foi o contragolpe da União Europeia nesse contexto de geopolítico da transformação digital. O Brasil, mais uma vez, gostou muito dessa discussão de GDPR, dessa privacidade, trouxe para o Brasil, basicamente, todo o conteúdo do GDPR, que é a legislação europeia, foi transplantada para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e foi esculpida na Constituição Federal a privacidade como um direito fundamental, lá previsto no artigo 5º da Constituição. Em paralelo a essa disputa geopolítica entre a Europeia e Estados Unidos, apareceu uma disputa também com a China, muito mais no contexto do 5G, em razão de hoje o mercado de equipamentos, de fornecedores de vendas, né, ser altamente concentrado em 3 fabricantes, que é Huawei, Ericsson e Nokia, sendo que a Huawei tem uma preponderância, uma participação de mercado muito mais significativa que as demais. Então, assim, você percebe que tem uma briga entre vários países em razão da transformação digital. Essa é importante, né? E essa transformação digital, no fundo, ela acaba trazendo desafios e, como todo desafio, traz também oportunidades. Antes de entrar nos desafios e oportunidades que isso traz para o Estado brasileiro, eu comecei falando da questão entre os Estados, mas é importante prever também que esses desafios e oportunidades, a transformação digital, ela acontece no nosso dia a dia. Como eu comecei falando, acontece no nosso relacionamento com a escola, que não manda mais cartinha, manda um aplicativo, no aplicativo da escola, te manda as informações, então no dia a dia, no cotidiano das pessoas que a transformação digital está acontecendo. E como essa transformação digital acontece de forma transversal na nossa sociedade, acaba trazendo desafios e oportunidades para todos aqueles que participam dessa transformação digital. Então, se a gente pensar no papel do cidadão, então, a transformação digital traz muitos desafios e oportunidades para o cidadão. Talvez o que seja mais evidente são as oportunidades. O cidadão de qualquer país, em caso aqui o cidadão brasileiro, com a transformação digital, ele passa a ter, cidadão no que diz respeito ao relacionamento com o Estado, ele passa a ter várias oportunidades com essa transformação digital. Oportunidade para ter o acesso a um serviço público por meio digital. Acesso, por exemplo, ao Auxílio Brasil, que agora está sendo concedido, e você precisa fazer isso por meio de um aplicativo. Você pode ir para a fila do CRAS lá, mas você também tem como fazer isso por meio de um aplicativo. Então, o oferecimento de serviços públicos em formato digital é uma grande oportunidade para o cidadão. Mas, por outro lado, como tudo na vida, também existem desafios e riscos associados a essa transformação digital para o cidadão. Então, a questão do uso de dados e também de fraudes usando os dados é um desafio, uma preocupação. A gente viu aí, durante a Covid e nos auxílios também que estão sendo dados aí pelo governo, diversos eventos em que houve fraude. Pessoas que tiveram o seu auxílio, o seu benefício perdido em razão de alguém ter utilizado as suas informações. Então, à medida que o cidadão começa a entrar fazer parte da transformação digital, é importante que o cidadão tenha a noção desses riscos, justamente para que ele possa, digamos assim, ser mais precavido ao compartilhar uma informação, ao compartilhar uma senha, enfim, a como é que ele coloca a autenticação nos seus... Então, é necessário, nessa perspectiva, políticas ou medidas
de educação para o consumo, educação para essa como se você tivesse pessoas que são analfabetas, ou que não só que são analfabetas, isso é um grande desafio, porque assim, existem parcelas da nossa população que não estão prontas para entrar no mercado, na transformação digital. Então, se você pensa pessoas idosas, que têm muitas vezes dificuldade em lidar com a tecnologia, ou pessoas até que não são idosas, mas que são analfabetas. É muito difícil para uma pessoa que não sabe ler e escrever fazer parte da transformação digital. Então, a transformação digital, na perspectiva da cidadania, da relação do Estado com o cidadão, se ela não for pensada no todo, ela pode trazer o risco de aumentar o afastamento, aumentar o gap de cidadania, porque se toda a prestação de serviços públicos for para o digital, as pessoas que não tiverem condições de acessar o digital, seja porque não têm condições de habilidades de acessar o digital, como pessoas mais idosas ou pessoas analfabetas, ou até pessoas também que não têm acesso à internet. Existe hoje uma grande parcela da população brasileira que não tem acesso à internet. Ou não tem acesso à internet porque não tem disponibilidade de oferta, porque não tem cobertura, e aí é o papel da Anatel, o papel da Telebrás, seguindo a política pública do governo de levar conectividade para essas pessoas, mas existem também as pessoas que têm a conectividade, ou seja, têm o acesso, têm a disponibilidade da rede, da conectividade, mas não têm condições econômicas de usufruir dessa conectividade. Recentemente saiu uma pesquisa do Instituto Locomotiva junto com o IDEC, mostrando que nas parcelas D e E, as pessoas, em média, usuários de internet móvel do pré-pago, elas ficam em média 2 semanas por mês sem conectividade, porque o crédito delas, do crédito pré-pago, não aguenta o mês inteiro. Então essas são pessoas que também, se a gente tem que se preocupar com eles quando a gente pensar na transformação digital, porque essas pessoas eles não podem ficar para trás. Então, assim, eu acredito e tenho convicção de que não dá para apostar tudo no digital, porque tem pessoas que não têm condições de ter acesso ao digital e que a gente não pode deixá-los alheios à prestação de serviços públicos. Quando a gente pensa no papel do servidor, quando a gente pensa enquanto servidor, eu sou servidor aqui da Anatel, a transformação digital também traz grandes oportunidades. Durante a pandemia, a gente teve basicamente que fazer um home office forçado, mas agora a gente começa a voltar para a normalidade, e essa transformação digital meio forçada que a administração pública sofreu, ela traz, de novo, oportunidades e riscos. Enquanto servidor, eu vejo uma grande oportunidade para a gente ter uma maior flexibilidade na nossa jornada de trabalho. Antes a gente tinha que, eu já passei muito por isso, você tinha que vir aqui e bater o ponto e ficar 8 horas, desculpa a expressão, com a bunda na cadeira, para demonstrar que você cumpriu o seu papel. Hoje eu percebo, e aqui na Anatel a gente abraçou, a gente já vinha com uma política de teletrabalho, de PGD, né, de Programa por Gestão de Desempenho, e que a gente abraçou e aprofundou e pretendemos, e assim, temos a convicção de vai continuar. Hoje, na Anatel, 94% dos servidores estão em regime de teletrabalho e nós pretendemos continuar assim, porque nós percebemos que isso traz grandes benefícios para a vida do servidor, em razão dele poder se programar melhor a sua rotina, programa melhor sua rotina de trabalho, sua rotina de família, sua rotina de exercício físico, de lazer, enfim, e a gente percebeu que isso traz uma grande satisfação para os servidores, e a gente entende que isso é bom para a dinâmica de trabalho, isso é bom para as relações de trabalho, para o ambiente, para o clima organizacional. Por outro lado, também traz desafios. O principal desafio é o desafio do engajamento. Hoje a gente percebe que cada vez mais, a gente percebe esse desafio de como engajar os servidores a participar das atividades da agência, especialmente aquelas, digamos assim, mais que envolvem mais criatividade, porque assim, se a gente pensar numa atividade de instrução de um processo, isso é muito, digamos assim, operacional. Você recebe uma instrução, sei lá, por exemplo, uma infração, você analisa ali um contrato, você analisa os documentos, você faz uma manifestação, uma nota técnica e o processo segue a sua vida. Entretanto, quando a gente está pensando em fazer, por exemplo, uma parceria, como a Telebrás faz a parceria com a Viasat, ou a Anatel aqui pensando em fazer vocês pensando em fazer um novo produto, a Anatel pensando em fazer um edital de licitação. Isso envolve uma carga de criatividade que muito dificilmente consegue ser feita de forma isolada. Em vez,
muitas vezes a criatividade exige, o desempenho dessa criatividade para a construção de algo novo exige a presença de várias pessoas numa mesma sala, trocando ideias, jogando, fazendo brainstorming, colocando ideias no quadro, apagando elas, pivotando elas. Então, esse tipo de serviço, ele exige uma dedicação que muitas vezes precisa ser presencial. E num contexto onde que as pessoas de teletrabalho, é difícil conseguir fazer isso, porque fazer isso no Teams, por exemplo, não tem o mesmo efeito, pelo menos essa perspectiva que a gente tem. Então, isso também traz um desafio para o servidor e também esse desafio do engajamento de não ficar tão afastado da atividade que ele desempenha, da atividade pública que nós temos. Afinal, somos todos servidores públicos e nós estamos aqui prestando esse serviço público. Esse desafio do engajamento também é um desafio que o gestor público sofre. Então, você imagina você virar gestor, líder de uma nova equipe, e que você nunca viu essa equipe. Isso aconteceu, pessoas que assumiram posições de liderança durante a pandemia tiveram que liderar equipes e entregar resultados sem conhecer as pessoas. Como é que você cria engajamento sequer conhecendo as pessoas? Esse é um desafio que os gestores públicos têm que ter também. Porque muitas vezes eu vejo que alguns gestores, algumas lideranças, sentem essa dificuldade de gerar esse engajamento nos servidores que estão em trabalho remoto e vão para a solução diametralmente oposta. Bom, se eu não consigo gerar engajamento nos servidores em casa, eu vou mandar todo mundo voltar para cá, porque aí eu vou gerar engajamento. Eu, particularmente, discordo totalmente dessa visão, porque o risco de você gerar menos engajamento por estar fazendo as pessoas ficarem sentadas de castigo 8 horas, pegando essa luz aqui de farmácia, eu acho que minha visão é de que isso não vai gerar o efeito do engajamento. Esse é um grande desafio dos gestores, como se posicionar, como ser um líder nesse mundo de teletrabalho, onde as relações estão mais distantes, mas a redução desse distanciamento pode gerar um aumento do distanciamento pela insatisfação dos servidores por estarem aqui. Aí você vai falar, não, mas o papel do servidor é estar aí, ele tem que estar, ele recebe para isso, ele tem que ficar sentado com a bunda na cadeira 8 horas por dia. Tudo bem. Mas aí, com esse tipo de abordagem, de você obrigado a esse tipo de abordagem de comando e de controle, o que você vai conseguir gerar é o mínimo de engajamento necessário para o cara não ser demitido, entendeu? Então, assim, aquele engajamento que realmente faz a diferença, a pessoa vestir a camisa, isso precisa ter uma abordagem que não pode ser tão somente o comando e o controle. Isso precisa ter um desenho de incentivos muito claros, e esse eu vejo que é o principal desafio do gestor, que precisa sair dessa mentalidade de comando e controle e ir para uma mentalidade, sair de uma mentalidade de chefe para uma mentalidade de líder que engaje as suas equipes a entregar o resultado e gerar valor para a sociedade. Eu vejo esse um dos principais desafios para os gestores. E como oportunidades, para um gestor público, porque, e isso para mim é o grande efeito positivo. Quando todo mundo teve que ir para o regime de teletrabalho, por força da pandemia, as pessoas tiveram que encontrar formas de metrificar ou de criar métricas, não sei se essa palavra existe, metrificar, mas enfim, de criar métricas para o seu trabalho. Então, por exemplo, aqui na Anatel, antes da pandemia, a gente tinha um regime de teletrabalho já, eu era superintendente na Superintendência de Controle de Obrigações, que foi uma das primeiras a ter esse regime, e lá o trabalho era bem operacional, era instrução de processos. Então, a pessoa, ela recebia uma quantidade de processos, e ela tinha que instruir aqueles processos num determinado período de tempo, com algumas métricas de qualidade, e essa era uma métrica muito objetiva. Mas quando você começa a pegar áreas onde o trabalho não é tão, digamos assim, operacional, que envolve criatividade, envolve reuniões, envolve debate, consulta pública, audiências, criar métricas para isso era mais difícil. E à época, as áreas que tinham essas dificuldades falavam, olha, o meu trabalho é um trabalho intelectual, não é esse trabalho braçal aí que é fácil de criar métricas. O meu trabalho é um trabalho intelectual, é um trabalho diferenciado, é um trabalho que não dá para você colocar dentro de métricas. Essa era a posição antes. Quando o teletrabalho foi imposto, todo mundo teve que encontrar as métricas. E hoje, depois de 2 anos, todas as atividades da Anatel têm métricas de execução desse trabalho.
E a existência dessas métricas para mim foi o maior benefício, a maior oportunidade em termos de gestão pública. Você ter métricas bem estabelecidas, acompanhadas em tempo real, rastreáveis no sistema, porque a gente faz tudo pelo SEI, e a gente consegue basicamente identificar não só a quantidade, mas a qualidade de trabalho que está sendo desenvolvido por cada servidor. E isso é muito bom, isso tem que ser utilizado, e esse é o desafio da liderança na gestão pública, usar essas métricas para sair do modelo de comando e controle para o modelo baseado em incentivos. Então, assim, essa foi o grande benefício. Hoje nós temos métricas para todas as áreas de atividade da Anatel, e o que nós conseguimos perceber, com base em métricas completamente rastreáveis, foi um aumento da produtividade da agência como um todo, em termos de produtividade, praticamente todas houve de aumento dessa produtividade. Os servidores em casa estão trabalhando mais do que eles trabalhavam quando ficavam de castigo aqui na Anatel. Por isso que nós temos plena confiança no nosso plano, no nosso programa de gestão por desempenho, e continuaremos assim enquanto pudermos. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade para os servidores. Para as empresas, como a Telebrás, também existe grandes oportunidades e desafios quando a gente fala da transformação digital. Existem, naturalmente, os desafios de fazer a gestão das equipes, né? Eu entendo também que, do mesmo jeito que aqui na Anatel, na Telebrás, as pessoas devem ter essa expectativa de ter um regime híbrido, tele e presencial. Isso traz uma grande oportunidade para as empresas de terem melhores métricas, poder medir a efetividade das suas atividades, mas ao mesmo tempo traz os desafios. E eu vejo grandes desafios, especialmente para empresas. É claro que para o governo também e para os gestores, mas assim, para empresas é mais sensível, porque é a questão da segurança cibernética. Porque quando você tem todo mundo em casa, acessando de casa do seu próprio computador, via uma VPN, um conteúdo que tem uma sensibilidade empresarial, que tem uma sensibilidade de segurança, isso acaba sendo uma grande preocupação para as equipes de segurança pública. A gente viu ao longo da pandemia uma explosão de ataques ransomware, onde hackers invadem um computador, invadem os servidores de uma empresa ou de um órgão do governo. Isso aconteceu em órgão judiciário, aconteceu em órgão executivo, empresas, aconteceu recentemente, teve um caso na Record também, no canal Record, onde os hackers invadem, pegam os conteúdos, as informações dos arquivos sigilosos, os arquivos importantes, nos servidores das empresas, das organizações, criptografam eles de um jeito que é impossível você descriptografar sem ter a chave, e te cobram um resgate para te devolver isso. Então isso, quando a gente começa a imaginar diversos empregados, servidores, acessando a infraestrutura de informática das empresas e das organizações, cada um com seu computador, cada um de uma rede específica, alguns no Wi-Fi, alguns no 5G, alguns no 4G, enfim, quando você tem essa diversificação, isso a gente fala em segurança cibernética, você amplia demais a superfície de ataque. Então, é muito mais fácil explorar vulnerabilidades nessa superfície muito maior. Existe muito mais oportunidades por um ataque de segurança, por um incidente de segurança cibernética. Esse é o principal desafio, por isso que é fundamental que se invista bastante em tecnologia para impedir que isso aconteça. E, fazendo referência à LGPD, se em algum caso um desses ataques resultar no vazamento de informações pessoais que coloquem em risco a privacidade do cidadão ou de uma outra empresa, isso pode ensejar punições à luz da LGPD. Então é muito importante que todas as organizações tenham essa visão, não só para proteger os seus ativos estratégicos, mas como para impedir também sancionamento por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por fim, chegando aqui à parte das oportunidades para o Estado, quando a gente pensa das oportunidades e desafios, para o Estado brasileiro, eu vejo assim, é claro que temos diversos desafios. O principal desafio, na minha visão, hoje, é coordenar todas as atividades do Estado brasileiro que acabam influenciando ou de alguma forma interferindo, promovendo ou regulando, ou qualquer da interferência que seja, né, nesse ecossistema digital. Hoje,
A Telebrás tem um papel fundamental na execução da política pública de telecomunicações, enquanto a empresa do governo que executa a política pública. A Anatel tem o seu papel enquanto órgão regulador das telecomunicações, mas temos outras empresas e outros órgãos reguladores e outras instituições do Estado que acabam, direto ou indiretamente, influenciando o ecossistema digital. Então, nós temos a Secretaria de Governança Digital no Ministério da Economia, que é quem desenvolve todo o GovBR, cuida de toda essa cartilha, de todo esse conjunto de informações, desse portfólio, essa era a palavra, desse portfólio de serviços públicos. Nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a política de startups, com a política de informática. Nós temos o Ministério das Comunicações, com a política de telecomunicações. Nós temos o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, que junto com a Ancine acaba regulando também a parte do conteúdo audiovisual, do streaming. Você tem o Comitê Gestor da Internet, que é um comitê composto por diversos órgãos do Estado e da sociedade civil, do setor empresarial também, para fazer a questão da gestão da internet. Você tem o NIC-BR, você tem várias entidades, sejam empresas, órgãos reguladores, ministérios, secretarias, que de uma forma completamente hoje descoordenada, atuam no ecossistema digital, atuam na transformação digital. O principal desafio que eu vejo do Estado brasileiro hoje é encontrar uma forma de que haja coordenação para que as oportunidades que essa transformação digital traz possam ser apropriadas pelo Estado, pela sociedade brasileira. Diante disso, a Anatel e eu, particularmente, desde da minha posse enquanto presidente aqui, tenho tentado sensibilizar a sociedade brasileira e o Estado brasileiro e o governo brasileiro de que precisamos repensar o papel do Estado. Hoje, com essa abordagem fragmentada, com essa abordagem descoordenada, muito provavelmente nós não vamos conseguir, enquanto sociedade brasileira, aproveitar-nos de todas as oportunidades que a transformação digital traz. Para que a gente possa se aproveitar disso, é necessário ter uma atuação coordenada. Então, por exemplo, a gente tem a Secretaria de Governança de Governo Digital fazendo diversos soluções de governo digital. Mas para você, consumidor, acessar um aplicativo de governo digital, ou uma solução, um serviço de governo digital, você precisa ter crédito no seu celular. Se você acessar e não tiver crédito, você não vai acessar. Então, faz sentido que somente seja possível acessar um serviço público se você tiver crédito no seu celular? Isso não faz sentido. Se você quer ligar no call center na Anatel, ou no 193, ou no 190, você não precisa ter crédito. Em muitos casos, aquela ligação ela tem uma tarifação reversa. Então, quando alguém liga no call center da Anatel, quem paga a chamada é a Anatel, não é quem está ligando. Então, a gente poderia pensar numa solução de tarifação reversa também para acessar esses conteúdos. Então, você poderia acessar um aplicativo do Cadastro Único ou acessar um prontuário do SUS sem ter acesso à internet. Você poderia acessar com acesso à internet, com acesso a uma rede, mas sem ter o crédito para acessar, o crédito pré-pago para acessar, para gastar com aquele plano de dados. Então, essas são algumas iniciativas que você poderia ter no sentido de aproveitar mais as oportunidades que a transformação digital traz, gerando efeitos positivos para o cidadão, para o Estado, para as empresas, para toda a sociedade brasileira. Então, essa na minha visão é o principal desafio, e as oportunidades estão aí. Qual a principal oportunidade? Eu acho que minha visão é que a principal oportunidade é o Brasil poder mudar a sua posição no jogo geopolítico em alguns anos. Por que eu digo isso? Porque, assim, muito se diz de como o 5G ele acabará sendo a plataforma que vai gerar todas as inovações necessárias para o próximo ciclo de desenvolvimento tecnológico, a nova revolução industrial. Esse é o jargão que tem se utilizado. E o 5G, o 5G que vai ser implantado no Brasil, ele segue um padrão tecnológico que
não existe em nenhum país do mundo, nas dimensões brasileiras, fora a China. Porque o 5G ele é uma família de tecnologias. Então você tem o 5G standalone, que é o principal, é a versão mais atual, que é essa que está sendo implantada no Brasil. Essa que está sendo implantada no Brasil, ela está sendo implantada numa dimensão de cobertura, de pessoas sendo atendidas, que não existe no mundo, a não ser na China. E o que acontece? O que vai realmente mudar a vida das pessoas não é ter o 5G escrito aqui no celular. Isso não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a vida das pessoas vão ser as aplicações que ainda não existem, que vão ser desenvolvidas, vão ser pensadas, vão ter as startups delas ainda, e que elas vão ser viáveis por conta do 5G. O 5G ele tem características técnicas de latência e de velocidade que vai permitir o surgimento de novas aplicações que nós sequer imaginamos ainda. Só que para e pensa, em algum cara lá no Vale do Silício tem uma startup numa garagem, o cara pensa, pô, tem essa belíssima aplicação de realidade aumentada que eu vou colocar nesse óculos e as pessoas, e vai mudar a vida das pessoas, e eu preciso ter o 5G standalone. Ele não vai encontrar uma rede 5G standalone nos Estados Unidos, ele vai encontrar onde uma rede 5G grande standalone? Vai encontrar no Brasil e na China. Considerando as características de abertura do mercado chinês, muito provavelmente o Brasil vai ser o lugar onde essas aplicações novas vão ser testadas. E elas vão ser testadas aqui, na nossa economia, gerando conhecimento aqui, gerando startups aqui. Se o Estado brasileiro, se a sociedade brasileira tiver um bom plano para aproveitar-se dessa janela de oportunidade, é possível que a gente utilize o desenvolvimento dessa plataforma do 5G e essa vocação brasileira como uma alavanca para catapultar o Brasil para uma nova posição no jogo, no cenário internacional, usando justamente o desenvolvimento dessas aplicações como esse motor para esse desenvolvimento econômico, para esse desenvolvimento tecnológico. Se a gente vê, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. A grande projeção dos Estados Unidos mais recentemente foi pelas suas empresas de tecnologia, Google, Facebook, toda essa galera aí, que basicamente tem o seu principal desenvolvimento nas aplicações. Nenhum deles faz hardware, nenhum deles faz rede, nenhum deles faz satélite, né? Agora começou com Starlink, mas enfim, em geral, esses caras fazem software, fazem aplicações, e essas aplicações são as que mudam a vida das pessoas. Eu falei da Apple, mas a Apple faz um monte de hardware, viu? Mas enfim, tirando a Apple, a grande maioria dos outros são aplicações. Então essas aplicações que vão mudar a vida das pessoas, e elas podem surgir aqui no Brasil, e é importante para que essa oportunidade seja aproveitada ao máximo, na minha visão, bastante humilde visão, que haja uma atuação mais coordenada de todas as instituições do Estado brasileiro que, de alguma forma direta ou indireta, acabam fomentando, regulando, incentivando, enfim, o ecossistema digital, para que essa transformação digital seja aproveitada da melhor forma possível no nosso país e traga resultados para a nossa sociedade, seja para o cidadão, seja para as empresas, seja para os servidores públicos, seja para as empresas públicas, enfim. Era isso que eu tinha a dizer, doutor Jarbas. Mais uma vez, agradeço ao convite, mais uma vez agradeço a oportunidade para estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, agora pela excelente apresentação. Você realmente me impressionou. Em curto espaço de tempo, você conseguiu fazer o histórico, a evolução de toda essa temática da transformação digital, e do setor de telecomunicações teve que acompanhar tudo isso. Caminhou pelo lado também do conhecimento, como é importante cada vez mais você ter, já tinha, agora mais que nunca. A questão cultural, as transformações que tiveram aí com a pandemia, como é importante a evolução nossa, e fechou brilhantemente mostrando que precisa ter gestão de competência relacionada a tudo isso. Foi brilhante a sua apresentação. Tenho certeza que não só os colaboradores da Telebrás que estão presentes hoje, o volume é muito grande deles aqui nesse nosso painel, como também do público, que está aberto ao público. Você não sabia, mas tem muita gente aí que está assistindo. Realmente, brilhante a sua apresentação. Muitíssimo obrigado. Conte sempre aqui com a Telebrás naquilo que for necessário. E até uma próxima. Muitíssimo obrigado.